Olá, você está na plataforma de cursos online da Grande Porte. Eu sou a professora Gabriela e esse é o nosso curso, Lógica de Programação Estruturada. Nessa primeira aula, nós vamos estudar alguns conceitos que são fundamentais antes de você começar a aprender a programar, começando com o ciclo de processamento. Um ciclo de processamento é composto por 3 elementos básicos: entrada, processamento e saída. E para entender melhor como funciona um ciclo de processamento, eu trouxe 2 exemplos. No primeiro exemplo, é o processo para a fabricação de uma peça de roupa. Na entrada, nós temos linha, agulha, botões, tecidos. No processamento, todos esses elementos são cortados, costurados, pregados, para que na saída tenhamos a peça de roupa. No segundo exemplo, nós temos o processo para a fabricação de um bolo. Na entrada, dispomos de leite, ovos e farinha. No processamento, todos esses ingredientes são batidos e assados para que na saída nós tenhamos o bolo. Se você for parar para pensar, tudo o que está à nossa volta passou por algum tipo de ciclo de processamento. Mas existe um ciclo de processamento que é especial para nós da área de TI, que é o ciclo de processamento de dados. No ciclo de processamento de dados, nós não fabricamos roupas ou bolo, nós fabricamos informação. Aqui, um dado é disposto na entrada e uma informação fica disponível na saída. Mas afinal, o que é um dado e o que é uma informação? Para compreender melhor o que cada um desses elementos significa, nós vamos usar o cenário de uma criança com temperatura corporal elevada. Se o termômetro indicar 39 graus, você conclui que a criança tem febre. Você pode não ter percebido, mas você fez um processamento para transformar 39 graus em febre. Você se perguntou, 39 graus é maior do que 37? E você só conseguiu fazer esse processamento porque você sabe a temperatura média corporal de uma pessoa. Logo, você conseguiu transformar o seu dado em uma informação. As informações, elas são extremamente úteis porque são a partir delas que nós conseguimos fazer um processo de tomada de decisão. Se a criança tem febre, eu preciso dar um remédio, eu preciso levar para o hospital, eu preciso fazer alguma coisa. Mas eu só vou agir se eu tiver uma informação, embasando a minha decisão. Para entender melhor, vamos mudar o personagem dessa nossa historinha. Não é mais uma criança, agora é um cachorro. Bom, se o termômetro indicar 39 graus da temperatura corporal de um cachorro, qual é a informação que a gente consegue tirar disso? O cachorro tem febre ou não? Perceba que se você não sabe fazer o processamento desse dado, você não consegue ter a informação na saída. Ou seja, sem saber a temperatura média corporal do cachorro, a gente não sabe se ele tem febre ou não. Logo, eu não sei se eu preciso agir. Eu não sei se eu preciso dar um remédio, se eu preciso levar um veterinário. Eu não sei agir se eu não tenho uma informação. As informações, elas fazem parte do nosso dia a dia. Frequentemente, a gente precisa de alguma informação para agir. Então, um funcionário, por exemplo, gosta de ter a informação do salário dele. Mas para ter essa informação, ele precisa coletar alguns dados na entrada, como a quantidade de horas que ele trabalhou e quanto ele recebe por hora. Esses dados precisam ser processados, eu preciso fazer uma multiplicação entre esses valores para conseguir a informação na saída, que é o salário do meu funcionário. Um aluno também precisa de informação, ele quer saber a média escolar dele. E para isso ele precisa coletar alguns dados na entrada, como as notas que ele tirou em provas, atividades, trabalhos. No processamento, todas essas notas precisam ser somadas para que na saída nós tenhamos a informação, para saber qual é o conceito que o aluno ficou com essas notas. Agora, como eu faço esse processamento? Como eu converto um dado em uma informação? Essa conversão, ela é conseguida a partir de um algoritmo. Calma,
Muita gente tem medo quando fala essa palavra, algoritmo. Um algoritmo nada mais é do que um conjunto de instruções que, quando executadas em uma determinada ordem, atingem um objetivo bem definido. Isso significa que um algoritmo simplesmente representa um conjunto de passos. Não é algo específico para nós da área de TI. Na verdade, é algo que a gente faz no nosso dia a dia. Existe o algoritmo que nós seguimos para despertar. Aqui eu exemplifiquei esse algoritmo com poucas instruções. Então, a gente espera o alarme soar, desliga o alarme e levanta. Nós temos um algoritmo para escovar os dentes, colocar a pasta na escova, escovar os dentes e enxaguar a boca. Nós temos um algoritmo para trocar de roupa. Então, escolha uma nova roupa, tire a roupa atual, coloque a roupa escolhida. Nós seguimos algoritmos durante o nosso dia a dia, para fazer praticamente tudo. Um algoritmo é um conjunto de instruções, um conjunto de passos que nós seguimos para atingir um objetivo. Mas existem alguns algoritmos que são usados para descrever um ciclo de processamento de dados. Isso significa que o algoritmo não vai te ajudar a escovar os dentes, ou a levantar de manhã, ou a trocar de roupa. Esse algoritmo está convertendo dado em informação. Logo, esse algoritmo pode ser escrito de forma computacional. Eu coloquei aqui como exemplo o cenário de um estudante que precisa calcular a média final. Então, como instrução 1, ele precisa consultar a nota da primeira prova. A instrução 2, consultar a nota da segunda prova. Na instrução 3, nós precisamos fazer um cálculo, somar essas duas notas e dividir por 2. Por último, na instrução 4, a média final é apresentada. Existem muitas formas de representar um algoritmo. Um algoritmo pode ser representado usando um português corrente, como a gente fez nos exemplos anteriores, ou a gente pode usar algum tipo de representação gráfica, visual, como, por exemplo, um fluxograma, um diagrama de blocos ou qualquer outro tipo de diagrama. Ou você pode usar uma linguagem de programação. Aqui eu coloquei 2 exemplos. Um algoritmo escrito em Java, um algoritmo escrito em C++, ou você pode representar um algoritmo usando pseudocódigo. Pseudocódigo é uma palavra composta por 2 partes. A primeira parte, pseudo, vem do latim e significa falso. Isso significa que pseudocódigo está dizendo que é um falso código. O pseudocódigo ele é chamado de falso código porque você não está, na verdade, escrevendo o seu código usando alguma linguagem de programação. Na verdade, você está escrevendo o seu código usando o português estruturado. Só que você vai seguir algumas regras, o mínimo de formalismo para representar esse seu algoritmo. Nesse curso, todos os nossos algoritmos serão escritos usando pseudocódigo. Agora, por que aprender a programar? Nós estamos caminhando para uma sociedade completamente tecnológica. Hoje, todas as nossas atividades do dia a dia dependem de sites, aplicativos, redes sociais e sistemas. De que adianta a gente viver em uma sociedade que depende de sistemas para tudo se ninguém souber programar? Então, programação é uma coisa que é obrigatória para todos os profissionais de TI, independente da sua área de atuação. E muito em breve, programação vai ser uma habilidade indispensável para qualquer ser humano, independente da profissão que ele possui. Bom, parafraseando aí o Steve Jobs, todos deveriam aprender a programar um computador, porque isso te ensina a pensar. Se os sistemas fazem parte do seu dia a dia, aprenda como os sistemas funcionam. Pessoal, é isso aí. Leia a apostila referente a essa aula, faça os exercícios propostos e a gente se vê nos próximos vídeos. Conte para os seus amigos sobre os nossos encontros. Até mais!